A gente está buscando empresas que tenham maturidade comercial. Então, não me incomoda que o cara seja uma agência de marketing, uma pessoa sozinha. Contanto que ele esteja com fome e queira botar no jogo pelo menos 20 minutos por dia. Que tempo de dedicação, de amor, de sangue nos olhos. Porque a minha missão é empoderar esse cara, lembre-se disso. Eu quero que ele venda mais, eu quero que ele mude a vida dele. É porque a gente existe. A gente quer fazer transformação social. Está começando mais um episódio do podcast Tracione Seu Negócio. O podcast que vai ajudar você, dono de pequena e média empresa, a acelerar suas vendas de forma inteligente pela internet. O meu nome é Felipe Martins e no tema escolhido de hoje vamos falar sobre ferramentas de prospecção de clientes B2B, falar sobre esse universo aí do outbound marketing, também conhecido. Trouxe aqui um convidado aqui muito especial, Malcir Nascimento, que é o Head de Growth da Speedio, né? E interessante sobre a Speedio aqui é o seguinte, essa ferramenta tá bombando no mercado brasileiro, Mas obrigado, viu Malcir, pela presença aí. Eu sei que o tempo é corrido, mas conseguimos aí depois de tantas tentativas. É isso, bicho. Aqui a gente, pra estar aqui com você, para até de namorar, bicho. Faz qualquer coisa. Show de bola. Malcir, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar essa parte aqui um pouco introdutória, até para contextualizar um pouco a sua história, mas eu queria entender, até para ficar claro para quem está assistindo e ouvindo aí, o seguinte, o que é a Speedio, de fato, e qual que é o seu papel hoje dentro da Speedio? Né, o que seria esse cargo de growth dentro da Speedio? Beleza, então assim, a Speedio é objetivamente a melhor plataforma de geração de leads B2B do Brasil. Nós trabalhamos com dados, né? Então, objetivamente, a gente sabe tudo de todas as empresas do Brasil. Tudo, absolutamente tudo. O que ela faz, onde ela está, qual o tamanho dela, se ela deve ao governo, uma porrada de coisas. Com que objetivo? O objetivo de dar inteligência comercial para quem está fazendo prospecção ativa. Ou seja, traduzindo em miúdos, e-mails, telefones, decisores, o que o cara que faz prospecção ativa precisa para meter um golaço. Bacana. É o que a gente faz. Né? Bacana. E aí, quem sou eu, né, nessa história toda? Eu sou o cofundador da Speedio, né? Eu sou CGO, sou Chief Growth Officer aqui, né? Mas no final das contas, assim, numa empresa no startup, você acaba sendo tudo que ninguém mais consegue resolver, né? A real é essa, o título. Você tá resolvendo, você tá resolvendo o BO onde precisa ser resolvido, né? Esse é o cargo, né? Exatamente, é os que ninguém mais consegue resolver. Sim, mas assim, até para eu entender também, assim, hoje você tem alguns sócios, então provavelmente quem é o CEO da companhia é você ou tem uma outra pessoa que tá fazendo esse papel hoje, assim? Você tem um head de tecnologia, como é que tá essa organização hoje na Speedio? Bora, o fundador original é o Diogo, um amigo da adolescência, né? Ele é o CEO da empresa, ele fundou a empresa, né? E ele toma conta da área técnica, toma conta da outro lado da empresa. Então, é um casamento como é normalmente de startups, né? Normalmente você tem um maluco técnico, outro maluco de negócio, de pessoas, né? De negócios, e as pessoas andam juntos, né? Nós somos exatamente o estereótipo disso daí. Não, show de bola. Uma coisa também, até fazendo dever de casa aqui, cara, eu cheguei até a dar uma olhada, que eu costumo dar uma passeada do LinkedIn, né, dos entrevistados, eu vi que você teve ali uma trajetória ali na Austrália, né, você chegou a morar fora do país durante 8 anos, né? Você trabalhou com muita empresa, com 10 anos, empresas de tecnologia também, depois você voltou, né? Exatamente. Eu fiz a jornada do imigrante normal, então eu fui sem falar inglês, eu passei por todo o ciclo de subtrabalho, não sei das quantas e tal. Sim. Eventualmente entrei numa empresa, trabalhei numa fintech, comecei a gerir times e tal. Tornei sócio de uma fintech licenciada, a gente vendeu essa fintech e aí Legal. Depois eu comecei a trabalhar especificamente só com tecnologia, né? Muito bom. E isso. você retornou foi em 2017, né? Eu também tive uma passagem pequena também, eu não te contei antes aí, mas eu, em 2018 também eu voltei. Eu fiquei 1 ano nos Estados Unidos. Legal. E aí eu segui esse trajeto todo aí também, mas foi um
um curto período, mas foi bacana. Conheci ali o Vale do Silício, fiquei ali em São Francisco Legal. e tal, conheci aquela área ali, mas muito bacana, cara. Então vamos fazer o seguinte, a questão aqui sobre o tema, vamos lá, sobre a questão do tema, que é o seguinte, esse lance da prospecção ativa, eu acho que pode ser uma dúvida aqui que todo mundo tem também. Ferramentas de prospecção de cliente, na verdade, B2B, apesar do nome ser B2B, tem alguns clientes que tentam fazer prospecção também para negócio B2C. Esse negócio funciona? Ter ferramenta para B2C também ou é só B2B? Porque é uma coisa interessante separar, porque eu tenho clientes, por exemplo, que querem ferramentas assim, mas acabam não conseguindo utilizar uma ferramenta parecida porque não dá dados suficientes. Talvez pode ser por lei de proteção de dados, algo do tipo, né? Então, assim, vamos comentar sobre isso antes da gente entrar aí nos temas também, né? Vamos nessa. Então, assim, contextualizando, né? Prospecção ativa é a arte, em palavras bem simples, de pegar o telefone, mandar e-mail, mandar LinkedIn, para falar ativamente com alguém do outro lado para vender um produto ou serviço. Isso aí é o cerne da questão, tá? B2C, ou seja, quando você faz uma prospecção fria, você tentando vender para uma pessoa, você esbarra no que você falou, que é a LGPD. A LGPD, ela entrou em vigor em 2020, foi? Acho que foi 2020. 20. E ela proíbe você de fazer isso. Você não pode fazer isso. Por exemplo, existem muitas ferramentas, tá, Felipe? Uma porrada. Principalmente esses que rodam em cima do LinkedIn, não sei das quantas. Tem gente que vende lista, pessoa física. Então, assim, é um mercado que que tem muita coisa obscura nisso, que vende dados. Por exemplo, se você botar uma ferramenta para rodar dentro do LinkedIn, pegando e-mails e telefone das pessoas, chances são que a maior parte daqueles e-mails e telefones são de pessoas físicas. Você não pode trabalhar com eles. Você não pode ligar pro cara e oferecer o negócio com aquele telefone celular que tem no LinkedIn, porque muito provavelmente é o telefone e e-mail pessoal. Então, para você que está nos assistindo nesse momento, qual é o e-mail celular que tem no seu LinkedIn? Para todo mundo que eu pergunto isso, 9 em cada 10 pessoas que eu pergunto dizem que é e-mail e telefone pessoal. Como no meu caso também. Você não Sim. pode fazer isso, né? Também não pode entrar nas mídias sociais da pessoa, pegar os detalhes e fazer a prospecção em cima dela. Então, assim, a prospecção B2C, ela tem esse problema. Então, quem quer vender B2C tem que ir pelo inbound. Você tem que gerar, fazer aquelas coisas, gastar bastante dinheiro com Google, com Facebook, com Meta Ads, não sei das quantas, trazer aquilo para uma base, gerar os formulários, trazer para uma base, nutrir, e aí, se a pessoa se subscrever, você pode prospectar ela. Problema nenhum. Né? Agora, você frio fazer contato com a pessoa para vender alguma coisa, você não pode. É o que isso aí acontece muito nas estratégias é o que acontece no telemarketing, né? Então, assim, você caiu, de repente, no inbound de uma outra empresa e essa empresa vende esses dados por trás, né? Para o telemarketing poder trabalhar. Na verdade, a Speed, o foco dela é mais nessa parte do B2B e a ideia é só para empresas que querem prospectar novas empresas. Resumindo, é isso. Exatamente. Certo? Não, show de bola, show de bola. A questão é o seguinte, na parte introdutória aqui, Malci, é o seguinte, diferença entre inbound e outbound. Acho que é importante a gente pegar isso aqui como uma questão introdutória também, né? Assim, qual que é a diferença hoje entre o inbound e o outbound? Né? Assim, até no quesito de conseguir ter resultado, né? Porque eu acho que está todo mundo indo numa veia que é o seguinte, qual que é a bola da vez hoje? É o Instagram, né? Todo mundo quer estar no Instagram, todo mundo quer produzir conteúdo para o Instagram e tudo mais. Mas, assim, uma coisa que eu percebo tem empresas que têm necessidade, ou seja, né? Tem necessidade e tem desejo ali, né? Então, assim, nem todas as empresas deveriam estar no Instagram, por exemplo, para ter resultado, né? Então, ou seja, quando a gente está falando como B2B, existem canais mais atrativos, né? Para a pessoa conseguir capturar ali a atenção do seu cliente, assim. Mas vamos explicar, assim, a diferença entre inbound e outbound, assim. O inbound vem de tudo, né? A gente até chegou a comentar sobre isso, né? Mas, assim, qual que é a sua visão sobre inbound e outbound, assim? Legal. Cara, é o seguinte, eu não tenho... Você vai perceber que eu sou um cara bem simples, assim. Eu
Eu não sou muito de ficar fantasiando nas respostas, não. Porque eu sou Sim. empresário, rapaz, eu sou empresário de empresa pequena, bicho. A minha luta é luta igual a todo mundo tá assistindo esse negócio aqui. A Speed não é multinacional, vai ser ainda. Mas quando chegar lá, a gente não vai ficar metida besta, não. Né? E assim, inbound e outbound, os dois funcionam. É aquele negócio, se você tá com dor de rim, você vai tomar remédio para olho? Não vai, cada coisa é uma dor diferente. Eu faço inbound na Speed, a gente faz, né? Então assim, pra você ter uma ideia, Felipe, o nosso inbound, muito bem feito, a gente tem um ticket, e o nosso outbound tem um ticket 2 vezes maior. E um churn menor. Então assim, nada contra o inbound, nos ajudou, nos ajuda, roda bonitinho, porque a gente trabalha com a Speed. Primeiro a diferença, né? O inbound é a arte de você vai gastar dinheiro nas mídias sociais, no Google, no Bing, no que for, vai atrair as pessoas, que é o que eu estava falando antes, e vai trabalhar com essas leads, vai trabalhar com levantamento de mão e tal, e vai conversar na hora que a pessoa levanta a mão, você vai vender com ela para você agendar uma demonstração e vender para esse cara. Show. Esse é o inbound E ali vende clássico. tudo, né? Cliente pequeno, médio, grande, vende tudo, né? Tudo. Jogou a rede, você vai, é o famoso exemplo, né? Chegou no mar, jogou a rede, o que vem ali, se vê uma bota ali, tá rolando, se vê uma baleia, tá rolando, se vê o dragão de Game of Thrones, tá rolando também, tá tudo certo, tá tudo funcionando. E esse é né? o inbound, esse é o inbound. Esse é o inbound, exatamente. O outbound, por outro lado, ele é trabalhoso no sentido de que você tem que, quando você define, tem um trabalho intelectual de você entender qual é o seu público ideal. Quando você trabalha com seu público ideal, você vai direto na cabeça dele. Exemplo, tá? No Brasil, tem 9,3 milhões de empresas B2B, tá? É o meu público maior de todos. Dessas 9,3 milhões de empresas, tem 2,2 milhões de empresas que estão literalmente morrendo de fome. É o que eu chamo de estão morrendo de inanição comercial. Beleza? Ou seja, ele precisa de um método de venda. Pode ser inbound, pode ser outbound, pode ser recomendação, pode ser networking, pode ser o que for. Desses caras todos, tem 150 mil empresas hoje no Brasil que já fazem outbound por meio de meia pessoa trabalhando, uma pessoa trabalhando, o que for. Ou seja, quando eu vou fazer o meu outbound, eu vou na testa. Vou direto nesses 150 mil. O meu inbound foca nos 2,2 milhões. Tá. Porque isso aí você tem uma inteligência, né? Como se fosse uma inteligência comercial para saber qual perfil que você quer mirar, né? É como se fosse aquele tiro de sniper, né? Mais certeiro, né? Você vai direto no alvo. Não, interessante. Ficou claro aqui. O ponto seguinte, falando sobre esse perfil de cliente ideal, o que você tem percebido, por exemplo, talvez alguns erros que os clientes da Speed devem ter ou devem estar cometendo ao trabalhar com outbound, a estratégia de outbound de prospecção ativa? Esse lance do perfil de cliente ideal, por exemplo, seria uma das premissas básicas assim para poder trabalhar e realmente ter resultado, de fato, com esse tipo de estratégia? Sem sombra de dúvida. Tá. Então, assim, você literalmente não tem como chegar no médico e dizer assim, me dá um remédio. Aí o médico fala, tá bom, amigo, mas qual é a dor? Fala, não sei não. Então você fala assim, tá com a dor aqui assim, ó. Pô, aqui tem coração, tem, né, tem isso, tem aquilo, esôfago. Ou seja, você precisa saber quem você está atacando. Esse é o começo de todos os processos. A segunda parte é método. Se o cara não sabe fazer prospecção ativa, ele precisa estudar para entender. Não é à toa que a gente criou a Speed Academy para ensinar as pessoas a fazer esse negócio, porque é difícil. Sim. Mas como tudo, assim, porra, emagrecer é difícil, ficar bonito é difícil, ganhar dinheiro é difícil, não tem nada fácil no mundo, não. Nada. Sim, concordo. Mas a Speed, então, vocês criaram na necessidade ali é o seguinte, temos a tecnologia, né, que vai resolver o problema ali do usuário final, mas o pessoal está com dificuldade de rodar essa prospecção, né, ativa, né? Então, provavelmente, ele vai entrar lá no Speed Academy e vai ver, por exemplo, como criar um perfil de cliente ideal. É como se fosse isso aí, né? Muito trilhado, né? Exatamente. Vai ensinar a pessoa mentalidade, vai ensinar como fazer o cliente ideal, vai ensinar como prospectar as pessoas, como criar pitch,
Tem uma porrada de coisa ali dentro, curso gratuito, tá indo muito bem, tem mais de 2.000 alunos já. Legal, legal. E é isso, assim, a gente pegou esse negócio e dizia assim, cara, os caras não sabem fazer prospecção ativa, vamos Evangelizar, ensinar né? eles. Vamos Evangelizar. evangelizar o mercado. Não, show de bola. Agora um ponto também, a gente até, aqui na Tracione, a gente está utilizando agora essa parte da prospecção ativa e do outbound. E assim, quando a gente começa a colocar em prática, ô Malci, a gente visualiza ali, cara, uma infinidade de ferramentas que são ferramentas de construção de lista, de envios de e-mail e tudo mais. E assim, em alguns casos, tem ferramentas, por exemplo, que a gente consegue criar uma lista assim, bem de um jeito mais trabalhoso e de uma forma mais automatizada. A gente chegou até a conversar isso no passado sobre aquele lance do jeito manual e jeito automático, né? Aquele monkey job, né? As ferramentas. Eu queria que você explicasse essa diferença, assim, do que tem no mercado, sabe? Porque hoje, por exemplo, tem gente que está indo no Google, por exemplo, no site de listas amarelas, por exemplo. Tem gente que está utilizando isso para prospectar, né? De um jeito extremamente manual. Agora tem empresas que já estão utilizando, por exemplo, a Speed e outras ferramentas do mercado para construir a lista e já deixar integrado com o CRM, um RD Station, deixar o negócio todo automatizado, trazendo informações. Eu queria só que você explicasse essa diferença, assim, de fazer um jeito muito manual e esse jeito mais automático de ser aí da Speed. Lógico, vamos nessa. Então, assim, tem ferramentas para todos os lados, mas tem uma coisa interessante que é o amigo que usa Google e mídias sociais para fazer essa extração. Então, recentemente eu estava conversando com um potencial cliente, eu perguntei para ele quantas horas por dia o seu time usa buscando dados, minerando dados, né? Ou seja, literalmente no Google, nas mídias sociais. Ele falou assim, todo mundo junto umas 10 horas por dia. Eu disse, meu amigo, você, assim, é um tempo jogado fora absurdo. É você não valorizar o seu tempo. Por quê? No fim das contas, essas 10 horas, se estivessem dedicadas a prospectar e a vender, estariam gerando muito mais resultado. Fazer lista não gera dinheiro, gente. É monkey job. Quem gera dinheiro é a venda que vem do agendamento, que vem da prospecção. Sim. Tá? Então, isso é uma coisa. Esse é um cliente que ele... Rapaz, esse é o maior público que eu tenho, na verdade, é esse. Porque são pessoas sofridas que estão cavando e elas não sabem que tem uma ferramenta como a minha que custa a partir de R$ 199 por mês e faz o trabalho dele. O cara volta horas nesse negócio. Ele não está valorizando o tempo dele. Sim, sim. Né? Então chega a ser ridículo, sim. Esse processo. Além disso, tem aquelas ferramentas todas que são as ferramentas de extração de detalhes de decisores pelo LinkedIn por site. Então é outro monkey job. Você baixa uma extensão, muitos dos nossos competidores têm isso, você pega uma extensão, bota no seu browser e você vai um a um no LinkedIn ou um a um nos websites, clicando e dizendo assim, essa empresa aqui parece legal, eu quero os dados dessa empresa. Cara, assim, desculpa, mas primeiro, você não faz ideia de quantas empresas tem num determinado segmento e por que essas ferramentas não te dão isso. Aqui você vai trabalhar com a atividade, qual é o porte, qual é a localização, se é matriz, se não é, se deve governo, tudo isso para criar a sua base. Primeira coisa é isso, ou seja, a inteligência é completamente diferente. Segundo, tu tem que ir clicando de um em um, bicho. Clicar, ver o site, tem que fazer manual. Para com isso. Tem que Deixa fazer o monkey job pro monkey, porra. Mas faz sentido. Inclusive no LinkedIn, por exemplo, você não consegue pegar as empresas do jeito que vem do Speed ali, com todas as características, né? Você vai pegando, por exemplo, o diretor de tecnologia que trabalha nessa empresa, aí você exporta. E aí você fica fazendo esse trabalho de forma manual. Mas assim, o lance que você chegou a comentar aí, o Malci, os clientes hoje da Speed, eles já estão chegando, por exemplo, assim, bem estruturado no sentido de ter um pré-vendedor, ter um close ali no fechamento, ou seja, toda a estruturação do time comercial. Esse cliente ele já chega com toda essa estruturação e o problema dele é só a construção de lista? Ou você tem um cara que quer construir a lista e tem problemas também em montar esse time? Como é que está chegando hoje assim, esse tipo de cliente na Speed, assim? O cara já está com operação mais avançada ou é bem assim inicial, assim?
o nosso cliente do inbound, ele é bem mais inicial, Tá. né? Então, em sua grande maioria, inclusive pela volumetria do Brasil, tem muito mais gente despreparada do que preparada, né? Por definição é isso, ou seja, é aquele preparado que está com fome. Eu quero vender, eu quero fazer. Daí a nossa proposição de valor, ela permite isso, porque a gente fala, cara, você quer botar a partir de 20 minutos por dia? Vem aqui, pega na minha mão que eu te ajudo. Mas esse cara não tem noção das coisas, então assim, tem que fazer um trabalho. Por isso a Speed Academy, por isso que a gente é tão cuidadoso no que a gente faz, porque é a nossa missão. A gente está na missão de democratizar a prospecção ativa de qualidade no Brasil. Legal. É o nosso jogo, Legal. sabe? Então, já quando a gente vai pelo nosso outbound, que a gente sabe, mira no lugar certo para ir no lugar certo, aí sim, são empresas bem mais preparadas. Tem estrutura para tudo, inclusive o ciclo de venda é bem maior, né? Tem tudo isso no processo. Não, show de bola. Nós vamos falar mais um pouco sobre esse modelo de negócio aí de vocês. Então, assim, só recapitulando, então, a questão do ICP é um ponto importante, né? Perfil de cliente ideal. A parte da construção de lista, parar de fazer monkey job e ir direto para Speedio para ter toda a inteligência comercial em um clique. Resumindo, seria isso. E tem esses pontos de contato também, né? Então, ou seja, quais são esses pontos de contato no outbound aí? A gente tem essa questão do e-mail, telefone e redes sociais. Esse tipo de ponto de contato resolve o problema só com a Speedio ou a pessoa precisa ter uma outra ferramenta para ter esses pontos de contato com o cliente? Na verdade, ele vai ter só os dados, mas o ponto de contato ali que vai ficar na sequência dele, ele consegue fazer pela Speedio ou não? Você consegue botar filtros, inclusive, para só trabalhar com empresas que tenham pelo menos um telefone que não seja de contador, ou seja, um telefone direto, um e-mail direto, um decisor direto. Você consegue fazer só isso. Então, teoricamente, você consegue fazer tudo só com a Speedio. Tem algumas pessoas que usam múltiplos sistemas, um colado no outro. Tá. Então, pega da Speedio e roda mais um processo de enriquecimento em cima. Mas eu fiquei sabendo que a Speed vai colocar a parte de e-mail aí também, para disparar os e-mails pela ferramenta. Porque isso é necessidade. Isso é necessidade básica. Show de bola, show de bola. Exatamente. Inclusive, eu vou até falar com o pessoal do marketing, porque essa sua pegada do Monkey Job é muito boa. Eu vou começar a usar isso mais. Sim. Porque sim, exatamente. O que acontece, né? Então, assim, uma grande dúvida do nosso usuário é que ele gera a lista e o processo de outbound, ele tá no momento peculiar do mundo, porque assim, é difícil, você pega a lista, você tem que levar para um enviador de e-mail, configurar 1000 coisas. Um enviador de e-mail é difícil, copy é difícil, você escrever o assunto, o texto, não sei o que. Cara, assim, é como eu disse para você, fazer dinheiro é difícil, ficar magro é difícil, ficar bonito é difícil, tudo é difícil. Então, outbound não é diferente. Tem que fazer os processos. E a gente pensou, pô, beleza, vamos fazer o seguinte, agora que a gente já tem os melhores dados do Brasil, vamos criar a primeira parte do processo para a gente ser uma plataforma que vai fazer absolutamente tudo. Vai fechar ponta a ponta, né? Ponta a ponta. Legal demais. Exatamente. E aí tem que ser simples, Felipe. É assim, essa é a grande sacada nossa. Se você vai mexer no enviador de e-mail, porra, bicho, é complicado. Só quem já mexeu sabe como é difícil. É muito botão, é muita opção, é muita coisa. Puta que pariu. O cara do SMB, né, do pequeno e médio empresário, bicho, esse cara tá preocupado em pagar conta, esse cara tem que gerar resultado, esse cara não tem tempo pra gastar horas fazendo setup de um software. Concordo. Lançou hoje, que é no nosso sistema, são 5 telas que você tem para fazer o setup. Bicho, demora 5 minutos. Legal já demais. Já vem com copy pronto, Felipe. Legal demais. Sugestão de copy de prospecção. Pronto. Show de bola, show de bola. Dependendo, vocês podem até deixar templates ali, né, para setores e tal. Startup, tecnologia, tananã, agência, tananã, e deixar tudo pronto, só para a pessoa adaptar, né? Exatamente. Vai atacando os decisores diferentes, né? Então, por exemplo, se o decisor seu, por exemplo, digamos que seja o cara do dono. Aí você seleciona lá. Meu primário é o dono, mas eu também posso falar com o cara da contabilidade, porque é um cara mais ligado no resultado. Eu também posso falar com o cara do logística. Sei lá, tô dando um chute. Show. Aí o que o software faz? O software, olha, se eu não tiver e-mail do sócio, eu vou mandar e-mail para esses aqui, trabalhando eles para trazer
o decisor certo. Então Show tá de bola. pronto, lançou hoje. Se você está nos assistindo e você tem a única limitação no momento é que tem que ter servidor Google por trás, Tá, né? Você não tá. precisa ser um Pode ser, Gmail. tá, pode ser um Google Apps ali, né? Alguém que Isso, tá é com o esse Google mesmo. Apps ali, um Google Workspace ali, um arroba, o nome da empresa, né? O Exatamente. corporativo, né, do Google, né? Show de bola. E- Isso vai ser lançado quando, ô, Malci? Já tem hoje? Hoje, Hoje? hoje, Hoje? Então amanhã, hoje. se entrar no sistema lá, já pode disparar os e-mails sem utilizar aquela outra parafernália de enviadores de e-mail do mercado. Show de Exatamente. bola. E quem receber, você já recebe ali as informações e já tudo integrado ali com o RD Station, CRM do mercado, tudo certinho, né? Sim, a Speed integra com RD, por exemplo, né? Você vai fazer os envios dos e-mails dentro da Uhum, nossa plataforma. E aí, se uhum, você quiser trabalhar por dentro da RD, não tem problema nenhum. uhum, Então, hoje uhum. é um dia histórico. Isso vai mudar a história da prospecção ativa no Brasil. Adote o que eu tô te dizendo, Sim, porque concordo. o pequeno e o médio, bicho, sofrem demais nesse processo. E E, sofre mesmo. e eu vou te dizer uma coisa: as empresas de software, nossos competidores, não querem saber desse cara. Porque Uhum, ele é pequeno, porque ele dá trabalho, porque o ticket dele é baixo, porque ele vai embora, ele churna. É uhum, difícil, é um jogo difícil, né? uhum. Mas assim, é a nossa missão. A gente quer mudar o jogo, a gente quer empoderar essas pessoas. Então, a gente está indo e tem volume. Esse é o grande lance. É por isso que a gente cresce tanto. Por isso Sim, que a gente está dando braçada nesse processo. Porque só a gente faz o que a gente faz pro pequeno e médio. muito bom. Muito bom. É isso aí, mestre. Vamos avançando aqui. É o seguinte, esse bloco aqui, vamos conversar um pouco mais sobre a Speedio aí como empresa, né? O que seria o perfil de cliente ideal? A gente está falando aqui na perspectiva do cliente, de ter o seu perfil de cliente ideal, mas assim, o que é o perfil de cliente ideal para a Speedio hoje? Assim, entrando para a Speedio, cara, o meu melhor cliente é esse tipo de empresa aqui. Como é que vocês validaram isso ao longo do tempo, né? Você até comentou ali sobre inbound e outbound, eu queria que você explicasse um pouco mais para a gente aí. Ó, a gente corta esse bolo de um jeito um pouco diferente. Ou seja, o que a gente está buscando? A gente está buscando empresas ativamente, tá? A gente está buscando empresas que tenham maturidade comercial. Então, não me incomoda que o cara seja uma agência de marketing, uma pessoa sozinha. Contanto que ele esteja com fome e queira botar no jogo pelo menos 20 minutos por dia. Ok. De tempo, de dedicação, de amor, de sangue nos olhos. Porque a minha missão é empoderar esse cara. Lembre-se disso. Eu quero que ele venda mais, eu quero que ele mude a vida dele. É porque a gente existe. A gente quer fazer transformação social. Entendeu? Então, normalmente, quem tem mais maturidade para comprar um negócio desse, ou seja, quem está mais dentro do nosso SP, são as empresas que têm mais estrutura, porque o cara já tem um gestor de vendas, o cara já tem um BDR, que é quem faz a prospecção ativa, ele já tem método. Esse cara é Sim. mais fácil vender para ele. A gente tira pedido com isso, né? Então, Ele ganha, tem ele essa ganha coisa da maturidade. produtividade, né? Talvez o cara, esse aí, ganha muita produtividade, né? Na verdade, né? Exatamente. Teve um banco, Felipe, que veio pra gente recentemente, um dos enormes, tá? Tá. Eles vieram, a gente estava usando um concorrente, ele falou assim, olha, em determinado aspecto aqui, a gente tem 3% de assertividade nesse índice aqui. A gente falou pra eles assim, cara, qual é a menor base que você precisa para validar? Ele falou, sei lá, 1.000 empresas. Tá bom, compra aqui. Não precisa de contrato, não precisa de nada, ó. Super fácil, tranquilo. Pega aqui esses 1.000 e testa. Aí ele pegou, comprou os 1.000, testou, beleza. Teve um resultado 3 vezes maior na primeira base. Agora tá comprando uma coisa muito maior, né? Uma base muito maior. Ou seja, o que eu tô querendo dizer para você? O processo comercial nosso é simples. Sim. E o cara pode comprar um mês só, não tem problema. Compra, testa, amigo. Ele vem sofrido de outro lado, não tem problema nenhum. Então tem essa coisa da maturidade comercial, sabe? E tem a coisa do cara testar e ver Para no ver se que vai dar. funciona. É, Para ver se funciona. Hoje o modelo de negócio aí de planos, na verdade, a pessoa pode contratar um mês, ela pagaria quanto assim na data de hoje, só para deixar claro aqui. Obviamente o pessoal vai indo para o site ali ao longo do tempo, né? Hoje pagaria um valor mensal ali, cartão de crédito,
com setup ou sem setup? Vamos, porque no mercado tem esse negócio, setup mais mensalidade. Exatamente. Speed é sem setup, Sem setup, pagou sem mensalidade. Tá. Exatamente. A gente ensina, inclusive até outra peculiaridade nossa, inclusive por isso, Felipe, que a gente tem Reclame Aqui 0, Procon 0, tudo 0. Porque, bicho, chegou lá o amigo, me ensina como é que usa. A gente pega, faz o onboarding dele, tudo de graça, beleza. Daqui a dois meses ele tá com uma pessoa nova fazendo prospecção. Vamos de novo. 2 meses depois, outra pessoa. Vamos de novo, não tem problema nenhum. Sim. A gente entendeu que o resultado, que a satisfação do nosso cliente não está nos nossos dados, está na venda que ele faz. Sim. Então a gente vai fazer o que for necessário para ele ficar feliz. E esse é o grande jogo. Entendeu? E o ponto aí da Speed Academy também, eu acredito que também é o lance assim, né? Vamos supor, mudou o pré-vendedor, né? Ele tem um ponto de contato ali para treinar os outros pré-vendedores, né? Então, assim, vira como se fosse uma universidade corporativa de vendas do teu negócio. Como se fosse isso, né? Então, assim, ao invés do empresário ter que treinar todo o time sobre todos os processos, tá tudo lá documentado, né? Então, pode entrar um outro pré-vendedor que ele vai conseguir, vamos dizer assim, né? Rampar tranquilamente ali nos conteúdos também, né? Exatamente. Sobre os canais de tração da Speedio, né? Então, assim, a gente está falando de outbound. Vocês utilizam outbound para vender? Provavelmente sim, né? Então, assim, talvez é o canal que está trazendo mais retorno hoje. Essa é uma das dúvidas, assim. O que traz mais retorno hoje de canais de tração, assim, da Speedio? O que está trazendo mais? É o quê? Inbound, é outbound ou é parceria? Eu estou vendo que vocês estão com um trabalho muito grande com parceiro, com influências, né, da área de vendas, da área comercial. Então, assim, eu fiquei sabendo, inclusive, da Speedio através do Giovanni, né, Saraiva. Eu já seguia ele, eu falei assim, cara, pô, ferramenta nova. Aí eu vi o outro indicando, eu falei assim, cara, deve ser bacana. Mas, assim, eu tô vendo essa movimentação. Mas, assim, compartilha com a gente aí o que tá funcionando, assim. O nome do podcast é Tracione Seu Negócio. O objetivo é entender os canais de tração aí que tá funcionando para as empresas também. Bacana. Rapaz, tem muita coisa acontecendo e muita coisa sendo testada ao mesmo tempo, né? Então a gente faz uma quantidade brutal de coisas diferentes aqui dentro. Então, por exemplo, o nosso outbound tem um benchmark que é o dobro do outbound das empresas lá fora. Então, em média, um BDR agenda 12, faz 12 agendamentos no mês. A gente está fazendo 25. Tá. Sabe? Porque a gente pega os dados e usa as técnicas certas, dá no que dá. Sim. Né? Tem isso no processo. Então, o outbound vai indo muito bem. Então, cada vez mais a gente contrata mais para o outbound. Né? Meio que processo seletivo sempre aberto para BDR. Tem um perfil específico que a gente está buscando ali para aquele processo. Mas é o canal que a gente mais vai escalar nos próximos 12 meses. Que vai ser o outbound, né? Tá explicando também o BDR também, assim, talvez tem gente que tenha dúvida. O BDR é a mesma coisa de pré-vendedor, que é o SDR? São coisas diferentes. É o pré-vendedor do inbound e o BDR é o pré-vendedor do outbound. Ok, legal. É isso. Legal. Então, assim, provavelmente aí nos próximos meses aí, com certeza vão escalar muito a operação de out, né? Hoje o time comercial da Speedio já tá grandão? Assim, como é que tá hoje o time comercial da Speedio? Rapaz, todo mundo junto em todas as áreas, são mais de 30 pessoas já. Bacana. Todo mundo do meu guarda-chuva, né? Eu chamo isso de comercial, mas todo mundo junto. Tá. E que é bastante gente, né? Porra, 4 anos atrás, quando eu cheguei no Brasil, era 2 pessoas. Hoje Tirando a o time tem mais de tecnologia. 60. Tirando o time de tecnologia. Com o time de tecnologia são mais de 60. Legal. Então, provavelmente, vocês vão escalar mais vendedores nos próximos anos do que TI, né? Porque o TI você consegue reduzir com tecnologias mais novas, né? Show de bola. E além desse canal aí do outbound, o que tá trazendo aí um pouco mais de tração para vocês aí também? Separar então, canal do YouTube, tô vendo essas demonstrações, né? A gente chegou até a fazer uma em conjunto.
Como é que tá isso, assim, na perspectiva de resultado? O que que tá funcionando bem aí? Então, vamos lá. Então, assim, tem um inbound que rola bastante também. É bem maduro o nosso inbound também, né? Então, o Uhum. YouTube tá lá dentro, aquela coisa toda. Existe um espaço onde a gente está testando influenciadores. Influenciadores são uma peculiaridade, inclusive, para o público específico do seu podcast, que é todo mundo tem um problema de trabalhar com influenciadores que é muito difícil metrificar o que ele realmente faz. Você consegue ver ali quantos posts o cara faz, o engajamento, tudo isso é tranquilo. Mas na verdade, é difícil ver, é nebuloso ver o que o cara está gerando para você. Então, quando você vai fazer um processo com influenciadores, tem que ser muito pensado e tem uma parte que você meio que tem que abrir mão por a questão de branding, né? Ok. Como você falou, né? Você viu o Jovem Saraiva falando da gente, os maiores influenciadores hoje falam da gente. Uhum. E isso é ótimo. Então, assim, o que você está dizendo pra gente é uma coisa que a gente ouve muito. Só é difícil quantificar. Porque o cara que vê, assim, objetivamente, o cara que vê o influenciador XPTO falando da gente, tipo 2, 3 falando, o que ele faz? Ele vai no Google, digita Speedio, cai Entra no pra site, gente. entra no inbound, né? Aí você perde o traqueamento dele. Uhum. Por mais que você pergunte, às vezes o cara não sabe. Ele viu lá o negócio e esqueceu, não sabe. Acontece muito isso, né? Então, representantes ainda é uma coisa que é bem embrionária no processo. A Speed Academy é o segundo maior canal que a gente quer escalar. Legal. Então, a gente quer fazer, a gente está fazendo pelo mercado de outbound o que a RD fez pelo mercado de inbound, né? Sim. Então, a Speed Academy que está lá no site é só o MVP, versão 1. Versão 2 vai ser gravada agora daqui a 20 dias. Muito bom. Coisa de louco, entendeu? Então, vem um negócio bem interessante por aí. Cara, tem uma porrada de coisa acontecendo. Representantes, putz, member, get member, caralho, é muita coisa. Você tem que ficar testando coisas o tempo todo e ir mudando até que elas funcionem. Então, assim, para você que tá nos assistindo, não cai do céu, tá? Sim. Como eu disse, aliás, tem sido o tema das minhas falas. Tem nada fácil, tá? Eu vou testar member, get member. Que parece ser um negócio razoavelmente simples, né? Você bota um botão no seu sistema e tal. Pô, vai ter uma porrada de coisas que acontecem em volta que você tem que fazer acontecer. Uhum. Assessoria de imprensa chegou a testar algum modelo de assessoria de imprensa, PR, alguma coisa assim? Testamos uma vez, não Tá, deu muito certo, tá. porque, mais uma vez, difícil. Tudo nosso é muito metrificado. A gente é muito, Uhum. muito fissurado com dados, com metrificação de tudo. E a assessoria de imprensa é uma dessas coisas muito intangíveis, Tá, tá. né? Eu gosto, eu curto, eu acho legal, né? Mas exige tempo, exige energia, que normalmente é energia minha, porque as outras pessoas do time nunca trabalharam com isso, do time de marketing ali. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? Estamos chegando aqui no finalzinho do episódio, Malci. Seguinte, eu sempre deixo aqui nessa parte final o ponto, um insight, cara. O insight, qual que seria um insight poderoso aí para o empresário, para ele que está querendo se aventurar aí no universo de outbound aí? Até vamos pegar aí o caso aí, por exemplo, o empresário que acha que o caminho é o Instagram, é ir para o inbound, e de repente o cara está com orçamento curto, que eu acredito que é com a grande maioria, que não está com aquela maturidade ainda. Inbound ou outbound? Vamos dizer assim, né? O que seria? Vamos pegar aí um insight positivo aí sobre isso. Rapaz, meu ex-sócio lá na Austrália, ele fez contato comigo recentemente, a gente tem um a um semanal, e aí ele falou assim, bicho, tô com uma dificuldade aqui no meu inbound. Ele me mostrou os números dele, né? Ele tá gastando uma quantidade de dinheiro razoável lá na Austrália para gerar leads para desenvolvimento de software, né? E ele falou assim, porra, nenhuma das leads que eu gerei, ele gerou tipo meia dúzia de leads, literalmente, e zero ele conseguiu falar no telefone. Então o cara submete o formulário, meia dúzia submeteram, de milhares de dólares gastos, e caiu 6 formulários, ele não conseguiu falar com nenhum quer falar com ele. Isso é muito normal no inbound, né? E assim,
se o orçamento é curto, se o jogo é esse, a pessoa que está fazendo outbound precisa estar preparada para se educar, ela precisa, não vai cair no céu, tá? E outra, ela precisa estar preparada para se adaptar. Eu tive a oportunidade, Felipe, de entrevistar Aaron Ross. É mesmo? Que Esse legal, ano, que legal. esse ano. O Aaron da Sales, né? Da Salesforce, né? Não Ele é? mesmo. É Ele ele. mesmo. O famoso Sim. da Receita Previsível tá lá no YouTube da Speedio. Show de bola. Depois eu vou assistir. Que legal. Vale a pena dar uma olhada. E aí eu perguntei pra ele assim, cara, me fala assim, tipo, qual o maior segredo que você fala? Você é o mago, né? Você é o deus da prospecção ativa. Me fala. Ele é um cara muito simples também. E ele falou assim, bicho, as pessoas têm que parar de querer botar técnica em tudo e inovar, se permitir adaptar o que elas estão falando, testar coisas diferentes e tal, e ver o que cola no mercado dela. Porra, cada mercado é diferente, caralho. Sim. Você tem que se permitir testar. Não vai ser no primeiro, você vai montar, pegou a lista da Speedio. Beleza, tá lá trabalhando, tá fazendo não sei o que e tal, fez a Speedio Academy, estudou, aí você tá tentei uma coisa e não funcionou, vou desistir. Não, velho. Meu filho tá aprendendo a andar. Todo dia ele cai 1000 vezes. Vai desistir? Não vai, velho. Tem que testar. Agora eu vou testar o seguinte. Em vez de eu ligar logo no começo, eu vou mandar e-mail. Não funcionou. Beleza, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar o LinkedIn primeiro. Depois eu vou mandar um e-mail para perguntar se ele recebeu o LinkedIn. Não, mas... Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou botar uma outra etapa. Agora eu vou botar o meu perfil para entrar no perfil do cara do LinkedIn, para ele ver que eu entrei no perfil dele, para ele vir olhar minha conta. Bicho, tu tem que testar. Não existe uma coisa que funciona para todo mundo. Não existe. Sim, sim. E o pessoal tá muito na busca aí da receita, né? Até com a internet aí. Eu até falo com o pessoal aqui da Tracione também, a gente até coloca sempre projetos de 90 dias, né? Então, entramos no projeto aí de outbound, inclusive o nosso agora tá indo para 60 dias, e assim, tô com uma pré-vendedora, trabalhando, tá conseguindo agendar algumas reuniões, inclusive eu vou plugar lá na Speedio na próxima semana, pra gente começar, que aí começou a trabalhar com listas assim, gerais, né? Mas eu tô vendo que com o Speed vai ser muito mais assertivo. Mas assim, plano de 90 dias, né? Deu certo o plano de 90 dias, vai ajustando os pontos e próxima etapa, né? Próximo ciclo, né? Exatamente. E eu digo mais, para você que está nos assistindo nesse momento e você é se o seu produto tiver um ROI muito alto, né? O ticket alto e tal, eu te aconselho a pensar o seguinte, considere a possibilidade de fazer uma customização. Ou seja, por exemplo, a Tracione lá, vamos ver. Eu quero só trabalhar com as empresas que gastam mais verba de Google Ads, Google por Ads, exemplo. Exato. de Meta Ads. Eu quero só trabalhar com as empresas que tenham o porte tal, mas que não estejam gastando Meta Ads. Que aí você vai no rim do cara e fala assim, bicho, o negócio é o seguinte, ó, no seu mercado, todos os seus maiores concorrentes usam Meta Ads, fazem propaganda no Instagram e no Facebook. Por que tu não tá fazendo, velho? Eu tô aqui, ó. Eu salvo sua vida, eu sou especialista nesse negócio. Vamos conversar? Sim. Felipe, esse tipo de coisa, eu tenho um cliente que trabalha com advogado, né? O cara tá trabalhando de um jeito tão especializado que a cada 2 ligações que ele faz, ele agenda uma call, porra. Muito bom, muito bom. Rapaz, isso é uma mina de ouro, velho. Sim. Entendeu? Sim, Mas tem que fazer certo. Tem que fazer certo. E agora o ponto seguinte, Malci, livros aí, o que você indicaria de livros bacana aí pro pessoal se educar também sobre outbound? Vamos pegar aí, sei lá, dois livrinhos aí, ou um livro, uma indicação poderosa aí de livro. Sou bem ruim de livros, porque eu tenho... Eu leio uma coisa, eu faço a digestão e vou pro próximo. Mas uma coisa que o time fala muito aqui é o Prospecção Fanática. Eu já o li. Ele é bom, muito bom, né? Prospecção Fanática é muito legal. Vale a pena ler. Muito bom, show de bola. Pessoal, estamos chegando no final desse episódio. Excelente bate-papo contigo aí, Malci. Queria te agradecer, viu, imensamente. Como é que o pessoal te encontra aí, Malci? Se quiser compartilhar algum trecho desse episódio aí. Bom, obviamente você tem as mídias sociais da Speedio, que é Speedio BR, né? É nós, tá aí no meu nome.
Agora, eu como tenho esse nome esdrúxulo que eu tenho, é super fácil me achar. Você entra em qualquer mídia social e digita o Malci, ou se esquecer o também, que fica muito difícil, só digita Malci. Não tem muitas opções de Malci no mercado. Beleza, só te encontra, Matou. né? Mas se encontrar o Malci Nascimento, é o Malci da Speed, né? É nóis. Não, show de bola. É isso aí, pessoal. Estamos junto. Muito obrigado, viu, Malci? Bate aqui, velho. Bate aqui. Valeu. Tamo junto. Valeu, compadre.